Bom dia, galerinha! E aí, beleza? Professor Caio na área. Hoje a gente vai estudar aqui mais um reino. A gente já estudou lá o reino Monera das bactérias, já entendemos como que funciona aí a célula desses organismos, uma célula procariótica, organismos mais primitivos, mais simples em sua organização. E a partir de agora a gente vai começar a estudar aí o segundo reino, que é o reino protista. E a partir desse reino, a gente já começa a estudar organismos um pouco mais complexos, com uma célula já diferenciada, ou seja, células eucarióticas, tá certo? E dentro desse reino, a gente tem aí a divisão de dois grupos. Primeiro, as algas e segundo, os protozoários. Para não ter dificuldade, eu vou começar pelas algas, explicando para vocês aí como elas são classificadas, tá? De acordo com a sua coloração, de acordo com alguns grupos, apresentando para vocês as características principais dela, e aí depois disso a gente começa a estudar os protozoários, beleza? Para começar a aula, dentro do reino protista aí das algas, eu vou apresentar para vocês um vídeo rapidinho, sensacional, para vocês conhecerem um fenômeno aí que tem em algumas praias do mundo. Se liga só! Anoiteceu. Se liga só. Mágica. Água. Olha as ondas. Lá na Califórnia, hein? Olha lá, o surfista à noite. Olha só isso. Fala se a biologia não é linda! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Fala se a biologia não é linda! Olha isso, meu! Sensacional, hein? Olha que lindo, gente! Fala sério! Já pensou em entrar numa água dessa à noite? Aí eu duvido quem tem medo de ir pra praia à noite se não ia ficar com vontade de entrar numa água dessa, com um fenômeno desse. Olha só, é muito lindo, fala sério. A biologia é maravilhosa, vai. Incrível, né? Depois eu explico melhor pra vocês sobre esse fenômeno, beleza? Bom, então ó, pra gente começar aí sobre as principais características das algas, tá? A gente tem que entender que, a partir desse momento, nós não temos mais seres procariontes, nós temos seres eucariontes. Então significa que a célula delas é uma célula eucariótica, com um núcleo organizado, são células mais avançadas, vamos dizer assim, com muito mais organelas e características. Mas depois a gente vai entender melhor o funcionamento de cada uma dessas células, beleza? Eles podem ser uni- ou pluricelulares, então significa que a partir desse momento, esses seres eles podem possuir apenas uma única célula ou algumas algas podem ter mais de uma célula, beleza? São na maioria das vezes autótrofas, significa que a maioria das algas fazem fotossíntese. Galera, hoje as maiores produtoras de oxigênio do planeta são as algas. Agradeçam a ela pelo oxigênio que você tem todos os dias. As árvores são importantes, mas as algas são conhecidas como sequestradoras de carbono, porque é através delas que elas conseguem captar esse gás carbônico presente na atmosfera através da fotossíntese e produzir aí pra gente bastante oxigênio, então elas contribuem aí na diminuição do aquecimento global. Olha a importância delas, beleza? Podem existir algumas algas heterotróficas? Podem. Essas algas heterotróficas, elas são denominadas de mixotróficas. O que significa isso? São algas que fazem fotossíntese, mas na ausência de luz, na ausência de raios solares, elas acabam fazendo a fagocitose, que é um abraço que ela vai acabar se alimentando de outros organismos ali presente na água, beleza? Elas podem se mover aí com o auxílio de flagelos, então a sua locomoção é um rabinho lá que ajuda elas na sua locomoção,
tá? E a maior parte dessas algas vivem em ambientes aquáticos, porém existem algas também que vivem em ambientes terrestres, mas úmido, beleza? Possuem uma característica que fazem elas serem diferentes do protozoário, que também está presente no reino protista. Qual é essa característica? Elas possuem parede celular. Essa parede celular na sua célula, em volta da sua célula, formada de celulose, é o que diferencia ela dos protozoários. Gravem essa informação aí, que é uma das características mais importantes para a gente diferenciar as algas dos protozoários, porque ambos estão no mesmo reino, que é o reino protista. A classificação. Se não tivesse Pokémon, não era aula do professor Caio, né? Tem aqui Pokémon inspirados em algas, beleza? Mas dando continuidade, como que funciona aí o sistema de classificação das algas? As algas, hoje, possuem dois tipos de classificação, mas o mais utilizado e o mais antigo, né, era a classificação por cores. Então as algas eram classificadas de acordo com a sua coloração. Então nós temos algas verdes, pardas, vermelhas, amarelas, tá certo? Dentro da sua coloração eram separadas e classificadas de acordo com a sua cor. Hoje, atualmente, né, existe um novo sistema de classificação das algas, onde colocaram elas em grupos, em 3 supergrupos. Então a gente tem aí algumas algas que estão no grupo Excavata, tá? São as algas Euglenophytas. Temos o supergrupo dos Cromalveolatas. Essas algas aqui, a gente tem as dinófitas ou as pirrófitas, as diatomáceas e as feófitas, beleza? E o terceiro supergrupo é a Rhizaria, onde nós temos algumas rodófitas e clorófitas, as que possuem clorofila lá e tem uma coloração verdinha, tá certo? Mas a gente vai entender melhor agora, de acordo com as características de cada uma, como que elas encaixam-se dentro desses supergrupos e também de acordo com a sua coloração, na forma como elas eram classificadas, tá? Então, ó, a primeira alga que a gente vai ver aí são as Euglenophytas, que são algas verdes, dá pra ver aí. É, mais ou menos, mais ou menos. Elas pertencem ao supergrupo Excavata, e essa alga verde aqui é aquelas que são consideradas mixotróficas, ou seja, elas fazem fotossíntese, mas na ausência de luz, elas acabam fazendo a fagocitose, elas acabam envolvendo organismos menores do que elas para se alimentar também, na ausência, claro, de luz, tá? Elas são unicelulares, por isso que são pequenininhas aqui, a gente visualizando elas em microscópio, tá? A sua reprodução é por cisciparidade. Como que é a reprodução por cisciparidade? A gente já viu lá, é aquela divisão binária, quando uma célula dá origem a outra idêntica a ela, tá certo? A maioria dessas algas são de água doce, porém a gente pode encontrar também em ambientes terrestres, tá? E não possuem parede celular. Essa daqui não tem parede celular, então ela é mais molenga, tá certo? Aqui a gente tem uma imagem de uma alga, só para vocês entenderem a estrutura, né, que compõe essa alga. Então ela tem o flagelo para sua locomoção, ela já tem algumas organelas presentes dentro dela, vacúolo contrátil, núcleo, mitocôndria, cloroplastos, para que ela consiga realizar a fotossíntese dela, tá certo? Então aqui, ó, dentro da célula dela, a gente já encontra muito mais características comparadas a uma célula procariótica. E a gente vai estudar melhor também sobre as células eucarióticas mais para frente. Próximo grupo aí das algas é as dinófitas ou pirrófitas, tá certo? Essas algas aqui são as dinoflagelados e elas pertencem a um grupo chamado Cromalveolata. Essas algas também, consideradas como algas vermelhas, tem que tomar um cuidado, tá? As algas vermelhas, elas estão dentro de um outro grupo, mas essa, por também possuir uma coloração vermelha, elas causam um fenômeno chamado de maré vermelha. E que fenômeno é esse? Olha só, a gente vê essa imagem aqui, já até conversei com vocês numa aula de ecologia, e aí nessa imagem você fala, nossa, que contraste bonito, né? Olha essa água verdinha, e aí lá no fundo tem essa coloração vermelha. Isso daqui demonstra que há uma presença muito grande dessas algas, as dinófitas ou pirrófitas, tá certo? E essas algas aqui liberam toxinas na água.
Então, quando a gente tem assim essa coloração, isso demonstra que há uma presença muito grande dessas algas, e se há uma presença muito grande dessas algas, com certeza aquele ambiente ele não é propício para algumas outras espécies animais. Então, muitas espécies que vivem nesses ambientes, ou elas acabam morrendo pelas toxinas dela, ou a gente tem aí algumas espécies de crustáceos que são resistentes a essas toxinas e não morrem. Porém, como eu já tinha falado para vocês numa aula de ecologia, muitas vezes as pessoas, né, acabam pescando, né, indo lá pegar esses crustáceos, colocam para vender e a pessoa que come acaba sendo infectada. Ela acaba tendo uma infecção alimentar, podendo ir até a óbito, tá certo? Então, as algas pertencentes ao grupo aí das dinófitas ou supergrupo Chromalveolata, elas são vermelhas, mas elas não estão lá dentro do grupo de classificação das algas vermelhas, tá? Mas são elas as responsáveis pelo fenômeno chamado de maré vermelha. Parece uma nave espacial, né? Bonitona, mas é bem pequenininha, microscópica, tá? A sua reprodução também é por sessiparidade. Ela faz a divisão binária, tá certo? E olha só, algumas algas dentro desse grupo, Chromalveolata, elas também têm o fenômeno chamado de bioluminescência, que é o vídeo que eu mostrei para vocês no começo da aula, que mostra que algumas algas presentes na água e elas, através de uma enzima que elas produzem dentro da célula delas, elas conseguem produzir essa coloração chamada de bioluminescência, que são estratégias de sobrevivência no ambiente em que elas vivem, que muitas vezes serve ou para atrair o parceiro, para sua reprodução, dependendo da espécie, outras é para espantar os predadores. Cada organismo aí, eles utilizam a bioluminescência de uma forma diferente, tá certo? Elas, na verdade, produzem a bioluminescência, mas elas não ficam o tempo todo acesa, não ficam o tempo todo brilhando, tá? É só quando tem um contato direto com ela, por isso que lá no vídeo que eu mostrei pra vocês, era na hora que o surfista, né, batia a mão na água ou quando a onda caía. Nessa fricção, nesse contato com essas algas, elas acabam gerando essa luminosidade. Fechou? Próximo grupo aí é o grupo das diatomáceas ou crisófitas. São as algas amarelas, tá certo? Pertence ao supergrupo também Chromalveolata. São unicelulares. Essa foto aqui, ó, essa imagem dessas algas, você fala, nossa, que bonito, que grande, diferenciadas. Mas elas são bem microscópicas, tá? É com a ajuda de um microscópio. Elas podem apresentar na sua estrutura uma carapaça protetora, uma proteção. E essa carapaça é de sílica, tá certo? E ó, para vocês terem ideia da resistência que é. Imagina só você pegando uma cadeira, colocando em cima dessas algas e aí você coloca um elefante em cima dessa cadeira. Ela resiste a isso. É claro, a cadeira quebra, mas a carapaça dessa alga não. Ela é muito resistente mesmo, tá? A reprodução também é por sessiparidade e ó, a maioria delas são marinhas. E aí o que acontece? Quando essas algas morrem, elas acabam sendo depositadas no fundo dos oceanos, dos mares, tá certo? E aí elas começam a formar um tipo de rocha lá no fundo do oceano, por conta dessa sua carapaça de sílica, tá certo? E aí essas rochas são chamadas de diatomito, tá certo? E elas também são muito utilizadas pelos homens na construção, no isolamento, construção civil, acabam utilizando ela por conta dessa sua característica resistente. Próximo grupo aí são as farreofitas, tá certo? Que são as algas pardas, tá? Beleza? Essas algas aqui, ela tem essa coloração parda e o grupo que ela pertence também é o Chromalveolata, tá certo? Porém, essas algas aqui, elas já são pluricelulares, ou seja, possuem mais de uma célula, por isso que ela tem um tamanho muito maior e visível. Para vocês terem ideia, essas algas aqui podem chegar até 60 metros de comprimento. Verdadeiras florestas, não é árvore, não é planta, mas são verdadeiras florestas dentro dos oceanos, dos mares aí, tá certo? Elas se assemelham muito com árvores, né? Se a gente olhar a estrutura dela, a gente até acha mesmo que ela é uma árvore.
Por isso que as algas lá atrás, antigamente, eram consideradas como plantas. E aí elas não tinham um reino delas. Elas estavam presentes no reino plantê, das plantas. Porém, depois que eles analisaram melhor as características dela, identificaram que elas tinham muito mais características próximas aos protozoários do que as plantas. E aí colocaram elas dentro do reino protista, tá certo? Então olha só para vocês entenderem. Se a gente olha isso daqui, a gente fala que isso aqui é uma folha, não é? Mas na verdade, nas algas a gente fala que essa estrutura é uma lâmina, tá certo? O que a gente chamaria de caule, né, de uma folha, a gente aqui nas algas a gente chama de estipe. E o que a gente chamaria de raiz das plantas, aqui ela é chamada de apressório. Mas é só detalhes, tá? A estrutura é muito parecida mesmo. E aí a gente tem várias espécies diferentes de algas pardas aí, ó, cada um com a sua característica. A maioria dessas algas são marinhas, porém também podem ser encontradas em ambiente terrestre, tá? E elas são utilizadas na alimentação humana. Muitas pessoas acabam utilizando, pegando essas algas para sua alimentação. E eu tenho certeza que você já viu uma dessas algas, principalmente na praia. Agora, quando você for para a praia, você vai lembrar de mim. Vai falar, caramba, eu aprendi isso aí com a aula do professor Caio. Se liga, essas algas, olha o meu tubarão aqui que não podia faltar. Essas algas estão presentes aí nos mares, nos oceanos, e elas podem chegar a 60 metros de comprimento, então elas são enormes, ficam esticadonas lá. Já apareceu no filme do Procurando Nemo, quando eles nadam entre elas. Já apareceu aí na saga do Harry Potter, se você gosta de Harry Potter, já viu lá também no Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando o Harry tem que entrar na água para pegar lá. Ou seja, ele nada lá entre elas, tá certo? E essas daqui, ó, são na praia, que a gente vê muitas delas na praia, tá certo? Então essas daqui são chamadas de floresta de kelps, quando a gente vê essas algas compridonas, tá certo? E o mar de sargaço é a representação aí dessas algas presente aí, as algas pardas, tá certo? Então quando você vai na praia, é sujeira. Não é nada de sujeira, são algas que estão ali presentes, se reproduzem com facilidade e aí elas ficam, né, fazendo como se fosse um tapete sobre a praia, sobre o mar, sobre a água, tá certo? Olha só o meu Pokémon, inspirado nelas. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre as algas pardas, ela tem um tipo de reprodução diferente das demais. As outras algas que a gente viu até agora fazem divisão binária, né, a cisparidade, porém essa daqui, ela tem um tipo de reprodução, olha só, que é a alternância de gerações. Como que funciona essa alternância de gerações? Na reprodução dessas algas, elas são lá, compridonas, elas produzem os esporófitos. O que são os esporófitos? São essas lâminas aqui, que dentro dela tem os esporângios, que são esporos que elas irão liberar na água, tá certo? A gente tem que pensar no seguinte, esse tipo de célula é uma célula eucariótica. Quando a gente vê esse 2N aqui, é a quantidade de cromossomos que ela possui, tá certo? Em dobrado, ou seja, um gameta masculino e outro feminino. Quando ela forma esses esporângios, ela tem que formar esporos com a metade do número desses cromossomos, com a metade. Por quê? Na hora que ocorrer a fecundação, volta novamente a ter os pares. Masculino e feminino. E aí esses esporângios, esse processo é chamado de divisão celular, meiose, que a gente vai estudar melhor sobre esse processo também, tá? Formou aí esporos com a metade do número de cromossomos. Aqui nós tínhamos 2N e aqui a gente tem apenas a metade. O que vai acontecer aqui? Esses esporângios liberam zoósporos, que são esporos que ficam na água, tanto feminino como masculino. E aí a gente vai chamar eles de gametófitos. O que eu preciso aqui? Que esses gametófitos, tanto masculino quanto feminino, se encontrem. E na hora que eles se encontrar, ocorre a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino, fertilizando, né, gerando aí um zigoto, e aí a partir desse momento que eu tenho o encontro dos dois, ele volta a ser a 2Ns. E aí nesse momento ela começa a crescer,
e forma novamente os esporófitos. Nessa formação dos esporófitos, essa fertilização até a formação dos esporófitos é um sistema chamado de assexuada. Quando ela libera os esporângios e esses esporângios dão origem aos gametas e os gametas se fecundam, é chamado de reprodução sexuada. Por isso que é a alternância de gerações. Em um determinado momento ela faz a reprodução assexuada, liberando esporos, e em outro determinado momento esses esporos, né, que geram gametas, são fecundados e aí faz a reprodução sexuada, ok? Para entender um pouco melhor essa parte aí de alternância das gerações, olha só, esse aqui é um tipo de alga, tá? Parda. Ela, quando ela libera os esporos, ela está fazendo uma reprodução assexuada. Esses esporos formam os gametófitos masculinos e femininos. Os gametófitos masculinos e femininos vão se encontrar, então eu tenho o gameta masculino se fundindo com o gameta feminino. Quando ocorre a fecundação, ele já faz um tipo de reprodução sexuada. E aí gera um zigoto, a célula ovo, que vai crescer, vai se desenvolver, formando novamente o esporófito. Então olha só, do esporófito é uma reprodução assexuada. A partir do momento que houve a fecundação dos gametas, é uma reprodução sexuada. Ok? Ficou claro? Continuando a classificação, nós temos aí o outro grupo, né, as rodófitas, que pertencem ao supergrupo Rhizaria, são as algas vermelhas, porém essas algas aqui, elas não causam o fenômeno da maré vermelha, ok? Então, ó, essas algas elas são pluricelulares, são grandes também, a gente já consegue visualizar lá no fundo dos mares, dos oceanos, não é plantinha, tá certo? A maioria delas são marinhas. A sua reprodução é por fragmentação. O que significa? Quando ela quebra um pedacinho dela, aquele pedacinho dela continua se reproduzindo, gerando novas algas, tá certo? Então a sua reprodução é por fragmentação. Ela vai quebrando uns pedacinhos, formando novas algas, tá? Delas, a gente consegue obter o agar. Como assim o agar? Esse agar é o que é utilizado dentro dos laboratórios para criar meios de cultura, para fazer o crescimento ali de bactérias e fungos e analisar depois, tá certo? Então é através dessas algas que a gente consegue criar ou extrair, né, e formar o agar, tá certo? Delas também a gente consegue fazer o famoso sushi, o temaki, que é uma delícia, fala sério. O temaki e o sushi são formados a partir dessas algas. Essa pelezinha aqui em volta é realmente uma alga ali, as algas vermelhas. Aí nós temos as clorofitas, que são as algas verdes também, tá certo? Só que elas pertencem ao supergrupo Rhizaria, diferente lá das primeiras algas que a gente estudou. E essas podem ser tanto uni como pluricelulares, tá certo? Essas daqui, a diferença lá da outra é que a outra não tem parede celular. Essa daqui ela já tem parede celular, tá certo? A maioria delas são marinhas, o mais próximo evolutivo das plantas. Então, como a gente vai estudar a evolução das espécies, como as espécies evoluíram, a gente acredita que as algas desse grupo aqui das clorofitas foram a que originaram as plantas e começaram a sair, a migrar do ambiente aquático para o ambiente terrestre, aí por conta da evolução, tá certo? A sua reprodução também é por fragmentação, quebra um pedacinho dela, continua gerando uma nova alga lá. E elas também são utilizadas na alimentação humana, aquelas que a gente utiliza aí nas comidas japonesas, tá certo? Tem Pokémon também. E é isso, galerinha. A aula sobre as algas acabou. Simples, fácil, não tem muito segredo, né? É só entender que dentro do reino protista nós temos os grupos das algas e dos protozoários, beleza? Próxima aula a gente dá continuidade ao reino protista e aí eu vou detalhar para vocês como que a gente classifica os protozoários e quais são as suas diferenças em relação às algas. Fechou? É isso aí, galerinha. Obrigado aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau!